Então, comecei a gravação ali. Boa tarde a todos. Hoje é a aula de reposição da professora Bianca. A semana é a semana A. Então, nós vamos ter aula essa semana, hoje, e dia 21, quinta-feira, acho que agora não me lembro se é nos primeiros, mas eu mando o link para você. Então, não lembro se é nos primeiros ou nos dois últimos. Então, botei lá no chat lá o link para vocês colocarem a presença de vocês. Vou fazer o seguinte, essa semana, então, eu vou finalizar aquela parte de sistemas hoje. Vou trabalhar com escalonamento de sistema, que é um sistema de ordem superior a de ordem 2, é tranquilo. Nós trabalhamos na última vez com sistemas de método da substituição, método da adição e o regra de Cramer, a resolução, e sistemas acima de ordem 2, ele fica muito trabalhoso, assim, para trabalhar com substituição, né? Então, o escalonamento é uma forma melhor de resolução, né? E o próprio Cramer também, com um sistema de ordem 3, imagina fazer 4 determinantes de matriz de ordem 3, não que seja difícil, mas ele é trabalhoso. Então, o escalonamento ele é muito mais prático, né, de se resolver, por mais que, às vezes, a discussão do sistema, e aí eu vou trabalhar com vocês, ele se torna, se tu calcular o determinante da matriz, tu já pode saber se o sistema, né, classificar ele. Mas antes de eu começar, eu quero falar para vocês o seguinte, que essa avaliação que eu quero, ou esse trabalho que eu quero fazer sobre escalonamento, para fechar a nota do primeiro semestre, né? Eu até quinta-feira, eu acho que eu disponibilizo as 2 notas de vocês. Eu quero olhar bem os meus e-mails para ver se não ficou nenhum trabalho para trás aí. Tem algum aluno que às vezes não manda no SIGA e mandou pelo e-mail para finalizar essas 2 notas. E a terceira nota eu fecharia com esse trabalho de escalonamento. Então, provavelmente, esse trabalho eu vou pedir para que vocês façam até terça-feira que vem, até segunda, né? Porque segunda nós teremos aula, e aí fica a quinta-feira para fazer, se alguém precisar de uma recuperação de nota, né? A gente pode fazer na quinta da outra semana, que é a última semana do semestre aí. Não quer dizer que não se possa, né, recuperar depois do retorno também a nota, né? Se eu achar que alguém não conseguiu porque ficou sem internet, coisa e tal, vai para as férias e depois a gente pode, né, buscar a questão da recuperação desse conteúdo e das notas. Lembrando que provavelmente amanhã de manhã já vai ter um encontro já junto com a minha bolsista que vai trabalhar com vocês na parte de recuperação paralela, né, no caso, ou monitoria, como queiram, né? Então, amanhã, já de manhã, nas quartas, eu tinha conversado com ela nas quartas pela manhã. Eu sei que é meio em cima do laço, assim, mas eu acho que amanhã vamos estar os dois, provavelmente, juntos ali, para conversar se alguém precisar de algum auxílio, né? E na outra quarta também, mas daí depois do retorno das férias, daí praticamente já vai estar engrenado, né, todas as quartas-feiras, pela manhã. E provavelmente vai haver alguma mais à noite, porque nós também vamos trabalhar com EJA, então, nessas monitorias à noite, não que vocês não possam participar, podem também,
mas vai ser mais direcionado para o EJA, né? Mas o conteúdo de segundo ano também do EJA, então, muitas coisas semelhantes com o que vocês trabalham. Tá, o que vai ter, na verdade, o Eduardo perguntou, desculpa o atraso, que vai ter na próxima semana, né? Eu falei da próxima semana, eu vou dar uma avaliação, um trabalho desse conteúdo que eu for trabalhar hoje para finalizar a terceira nota, né? E na quinta-feira, se tiver alguém que precise de recuperação de conteúdos e de nota, a gente vai fazer um outro trabalho para finalizar a nota do semestre. Se alguém não conseguir fazer até a semana que vem, aí sim, pode ser no retorno das férias também, não tem problema, vamos conversando, não vai ser por causa disso que a gente vai... Eu peço desculpa que hoje a minha máquina aqui está muito... Tendo que eu estou com outra ali, mas deu muito pau hoje no meu Office. Mas é isso, vamos lá. Senão eu vou ficar só eu conversando. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, senão também não... Até o fim de semana eu disponibilizo essas duas notas que praticamente já está fechado ali, só que tem alguns trabalhos que eu quero olhar bem os e-mails, porque alguém me mandou por e-mail, e às vezes pode ficar algum para trás, para não que eu não possa corrigir depois, né? Mas eu tenho tempo até sexta-feira para liberar essas duas primeiras notas de vocês, esperando a terceira nota nesse trabalho. Estão enxergando aí o o material de escalonamento aí? Eu acho que eu postei esse material para vocês já. Sim, já postei. Sim. Hoje a minha máquina estava muito ruim, por isso que eu estou meio... Estão enxergando? Sim. Tá. Então, eu vou falar de sistemas lineares agora a partir da ordem 3, tá? Ordem 3. Hoje eu vou trabalhar com ordem 3, mas tudo que eu trabalhar com ordem 3 também serviria para ordem 2, ordem 4, ordem 5, ordem 6, né? O escalonamento que eu me refiro aqui, que é o nome do arquivo aqui, ele é mais tranquilo de resolver sistemas que têm uma ordem acima de 3, né? Então sistema lineares. É a matriz A formada pelos coeficientes da incógnita do sistema, né? A matriz incompleta aqui. Ficou meio... hoje o meu Office não estava tão bom, então ficou algumas coisas erradas aqui. Isso aqui não precisaria. Mas tem um exemplo de sistema aqui, ó. 2x mais 3y... 2x mais 3y menos z igual a 0. 4x mais y mais z igual a 7. Menos 2x mais y mais z igual a 4. Então, essa matriz incompleta que eles chamam é a matriz desses coeficientes aqui, ó. Menos 1, ó, 2, 3, menos 1, tá aqui, ó. 4, 1 e 1, que é os coeficientes do x, do y e do z, ó. 4, 1 e 1, e menos 2, 1 e 1. Menos 2, 1 e 1. Então, essa aqui é a matriz que se chama matriz incompleta, né? E a matriz completa, quando eu tenho um sistema para eu fazer escalonamento, a melhor coisa que tem é trabalhar com essa matriz completa aqui, ó, só com os coeficientes, porque daí tu não fica trabalhando com x, y e z, ou as variáveis, né? Então, tu trabalha com a matriz completa, que é a matriz dos coeficientes das variáveis x, y e z, no caso aqui x, y e z, poderia ser A, B, C, poderia ser outro, e separado aqui os termos independentes por uma barra. Então, seriam
para fazer o escalonamento desse sistema. A matriz completa aqui, ó, tá, ó, é a matriz B que obtemos ao acrescentarmos a matriz incompleta, essa aqui é a matriz incompleta, uma última coluna formada pelos termos independentes da equação do sistema. Assim, a matriz completa refere-se ao sistema anterior. Tá aqui, o 0, o 7 e o 4. Quanto ao número de soluções. Eu já trabalhei com vocês lá, quando era do tipo 2. Existem 3 tipos de sistema, né? O sistema SPD, possível e determinado, que ele vai ter uma solução única, né? E isso, quando eu falo em sistema SPD, lá no sistema 2x2, lembra? Tinha 2 retas e tinha um ponto de encontro. Então, o sistema poderia ser classificado como sistema possível e determinado, tinha uma solução única desses encontros dessas retas. O sistema possível e indeterminado, com infinitas soluções, com 2 retas, uma sobre a outra, ó, 2 retas aqui, uma em cima da outra, significa que para cada x que eu tenho, vai ter um valor do y, para cada x que eu tenho, outro y. Então, tem infinitas soluções, porque as retas têm pontos em comum em todos os pontos. Então, por isso, o sistema ele é possível, mas é indeterminado porque tem infinitas soluções. Depende do valor de um para o outro assumir o valor. E, por último, o sistema impossível, né? O sistema impossível não teria soluções, 2 retas paralelas, por exemplo, não tem ponto em comum entre elas. Então, esse sistema não teria solução nunca, né? E como classificar esse sistema, né? Uma das formas de classificar o sistema é exatamente pelo determinante da matriz. Aqui tem exemplos de sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado, infinitas soluções. Note que, se vocês olharem aqui, ó, nesse 2 aqui, se eu multiplicar essa de baixo aqui por 2, ó, vou multiplicar, a de cima, desculpe, por 2, vai ficar 2x mais 2y igual 2 vezes 8, 16. Vai ficar igual, ó. Então, essa equação aqui, ó, vai ser igual àquela lá. Só que tem... Então, se elas são iguais, vai estar uma sobre a outra. Então, o sistema vai ser possível, mas vai ser indeterminado porque tem infinitas soluções. E esse outro aqui, ó, se vocês olharem aqui, eu multiplicar essa de baixo por menos 1, ó. Se eu multiplicar aqui por menos 1, a de baixo, vai ficar x positivo mais y igual a menos 10. Como que x mais y vai ser igual a 10 e x mais y vai ser igual a menos 10? Então, eles nunca vão ter solução. Ou seja, essas equações são equações paralelas entre si e não tem ponto em comum. Então, por isso, o sistema é um sistema impossível de se calcular. Não tem solução. É a classificação. O sistema normal é quando o número de equações for igual ao número de incógnitas, ou seja, 2 equações e 2 incógnitas. O sistema normal, aqui eu tenho 2 variáveis x e y e tenho duas equações. Então, o sistema se chama sistema normal. A discussão do sistema. Aí vem a questão da discussão do sistema. Para discutir um sistema linear de n equações e n incógnitas, onde elas são iguais a um sistema normal, calculamos o determinante da matriz incompleta. Então, o que quer dizer isso? Se eu olhar lá em cima de novo, ó, pegar aqui e calcular o determinante dessa matriz aqui dos coeficientes aqui, ó. 1 e 1, e 2 e menos 1. 2 e menos 1. Só os coeficientes das variáveis x e y aqui. Aqui eu tenho o determinante. Se eu calcular o determinante dessa matriz e der diferente de 0,
significa que o sistema ele é possível e determinado. Nesse caso aqui, ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1, menos 1 vezes 2, 2. Ou seja, o determinante dessa matriz vai ser menos 3. Como é diferente de zero, eu sei que esse sistema aqui vai ser um sistema possível e determinado. Quando ele der igual a zero, ele pode ser um possível e indeterminado, ou ainda pode ser impossível. Tem duas características ali que eu já vou falar. E aí que está aqui, ó, todo sistema normal é possível e determinado e, portanto, toda solução tem solução única. Isso se o determinante da matriz for diferente de zero. Então, é isso que ele está falando lá. Então, se o sistema for, ó, determinante da matriz for diferente de zero, o sistema é possível e determinado, SPD. Ou seja, tem uma solução única. Se o determinante for igual a zero, então o sistema pode ser possível e indeterminado, ter infinitas soluções, ou impossível não ter solução, que é o exemplo que eu falei lá. Então, como que se faz para saber se ele é possível e indeterminado ou sistema indeterminado? Significa o seguinte, e aí já vou calcular aqui uma. Ó. Tem um exemplo aqui de um sistema para discussão dele. Vou pegar a matriz dos determinantes aqui, ó. Eu não vou aplicar sarros aqui, já está calculado, tá? Mas eu poderia aplicar sarros e calcular. Ó, matriz 1, 2, 3, está aqui, ó, 1, 2, 3. Menos 1, 1 e menos 1, está aqui. E 1, menos 3 e 2. O determinante dessa matriz deu igual a 3. Então, ele é diferente de zero. Com isso, eu posso dizer que o sistema é determinado, possível e determinado, apresentando uma solução única. Só a classificação dele. Eu classifico aquele sistema aqui como SPD. Sistema possível e determinado, porque o determinante dessa matriz dos coeficientes é diferente de zero. Quando é um sistema normal, se eu quiser saber se ele é possível ou determinado, só calcular o determinante dessa matriz. E aí já me disse que ele é possível e determinado. Segundo sistema aqui. Tira os coeficientes, ó, 1, 2, 3, 2, 1 e 3, 1, menos 3 e menos 2, e calculo o determinante e deu igual a zero. Então, eu não posso dizer que esse sistema é possível e determinado. Ou ele é impossível, ou ele é possível e indeterminado. Como que eu faço para saber se ele é possível e indeterminado ou um sistema é impossível, né? Quando eu pego e substituo esse elemento aqui, ó, no lugar do x e calculo o determinante da matriz. Depois eu escrevo de novo para calcular o dy. Eu pego esse elemento e coloco a matriz no lugar 1, 2, 3. Ó, nota que ia ter esses coeficientes, vou colocar o 1, o 4 e o 0. E 1, menos 3 e menos 2. E no outro caso, o dz ainda. É o dz. Pegar esses elementos aqui, de termo independente, e boto no lugar dos z's, aqui no lugar do 1, menos 3 e 2. Então, eu teria uma matriz 1, 2 e 3, 2, 1 e 3, e substituo no lugar desse aqui por 1, 4 e 0, 1, 4 e 0, né? Se um desses elementos der diferente de zero, significa, né, temos que o M, ele um sistema impossível, porque do dx ou dy ou dz deu diferente de zero, o sistema é impossível, não apresentando solução nenhuma. Então, se o determinante da matriz dos coeficientes dos elementos x, y e z for igual a zero, e um deles, do dx, lembra quando nós calculávamos lá para calcular, aplicar a regra de Cramer lá? Se o dx, o dy e o dz, um deles for diferente de zero, o sistema é impossível.
E aí eu já posso classificar como impossível, existem retas paralelas ali que não vai ter solução para eles. E o quarto passo, o quarto exemplo, é que se o determinante da matriz for igual a zero e todos os outros forem iguais a zero, então o sistema é possível e indeterminado, ou seja, ele tem solução, mas existem infinitas soluções. Se todos os dx, dy e dz forem igual a zero, e o determinante da matriz também for igual a zero, ele é um sistema possível e indeterminado. Então, eu tenho como classificar qualquer tipo de sistema usando o determinante de matriz. Ele é possível determinado, tem uma solução única. Se é um sistema impossível de calcular, né, quando o determinante da matriz dos coeficientes for igual a zero e os dx, dy e dz, um deles for diferente de zero, então ele é impossível. E, por último, se o determinante dos coeficientes das variáveis x, y e z for igual a zero, o determinante da matriz, e os outros também, quando eu substituo lá para achar o dx, dy e dz, for igual a zero também, então o sistema ele é possível, mas ele tem indeterminado porque ele tem infinitas soluções. Certo? A questão... Isso nós já trabalhamos. Na questão lá da regra de Cramer, nós calculávamos essa matriz dx, dy e dz para calcular o x, o y e o z. Então, mais uma utilidade para essa questão dos determinantes. Sistemas equivalentes são sistemas que têm soluções iguais, né? Então, eu posso dizer que dois sistemas são equivalentes quando eles têm soluções únicas, ou únicas não, ou as mesmas soluções, né? Então, tem algumas propriedades aqui, por exemplo, que eu posso aplicar, propriedades dos sistemas equivalentes. Ó. Primeiro, trocando a posição das equações de um sistema, obtemos um outro sistema equivalente. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, só trocar a linha 1 pela linha 2, ele vai continuar sendo o mesmo sistema. Segundo, e isso nos serve para trabalhar com escalonamento, que às vezes eu preciso trocar uma linha por outra. Simplesmente ele vai continuar sendo a mesma coisa. Segundo, multiplicando uma ou mais equações de um sistema por um número qualquer, um número K, pertencente aos reais, obtemos um sistema equivalente. Foi o que eu fiz aquela hora lá. Eu tinha uma e multipliquei por 2 e ele se tornou igual a outra. Se eu multiplicar um elemento por uma equação por um elemento dos dois lados da equação, ela vai continuar sendo a mesma. Então, ele torna um sistema equivalente, continua sendo equivalente. E terceiro, adicionando a uma das equações de um sistema o produto de uma outra equação desse mesmo sistema por um valor K. Então, se eu pegar a linha 2, duas vezes a linha 2 mais a linha 3, fazer jogo de combinação com esse sistema, ele vai continuar sendo o próprio sistema, ele vai ser um sistema equivalente, né? Então, a questão do escalonamento, ele nos permite usar essas três regras aqui, voltando para trocar a linha de posição, multiplicar uma linha por uma constante e somar essas equações com multiplicação também no serve. Então, são três operações que tu pode fazer para fazer o escalonamento desse sistema. E eu já vou mostrar para vocês. Né? Sistemas escalonados. A técnica de escalonar um sistema linear, ela é muito mais utilizada, pois com essa técnica podemos encontrar soluções para sistemas que não têm o mesmo número de equações e incógnitas, o que não é permitido na regra de Cramer. Né? Eu não vou trabalhar aqui com sistemas retangulares, mas ele pode ser usado em sistemas retangulares. Nós vamos trabalhar aqui com sistemas normais. O que é o sistema normais que eu falei? O número de equações é o mesmo número de variáveis. Tipo, se eu tenho x e y, são duas equações. Se eu tenho x, y e z, são três equações. Se eu tenho x, y, z e w, eu tenho quatro equações. Então, eu vou trabalhar só com sistemas normais, né? Mas eu poderia usar o escalonamento para sistemas retangulares também. Nós não vamos trabalhar agora aqui. Além disso, quando queremos resolver sistemas lineares cujos números de equações e de incógnitas excedem 3, que é o que eu estou falando, não é conveniente utilizar a regra de Cramer por se tornar muito trabalhosa.
Por exemplo, um sistema com 4 equações e 4 incógnitas requer o cálculo de 5 determinantes de ordem 4. Nesse caso, fica bem trabalhoso. Usamos a técnica de escalonamento, que facilita a resolução e a discussão de um sistema. Então, aqui ele deu um sistema genérico, eu não vou me deter nisso aqui, eu já vou direto para um sistema numérico aqui. Aqui está a representação genérica de um sistema, mas eu vou me deter aqui nos exemplos. Nota que eu tenho um sistema do tipo 2x2 escalonado. O que quer dizer escalonado? Eu apliquei as regras, aquelas 3 lá, e zerei essa parte aqui, ó. E esse é o objetivo do escalonamento, ó. Por que isso, ó? Quando eu escalono, eu uso esse elemento aqui, ó, para zerar esses dois de baixo, e uso esse elemento aqui, ó, para zerar esse daqui de baixo, quando eu faço o escalonamento, o objetivo é exatamente ficar isolado aqui, ó, porque aqui eu consigo achar o valor dessa variável aqui, que é o z, né? Se eu fosse resolver esse sistema aqui, ó, z seria igual a menos 5 quartos, né? E aí eu vou substituir esse menos 5 quartos aqui, ó, acho o y, tendo o y e o z, eu acho o x lá em cima. Então, eu volto aplicando, substituindo ele e resolvo o sistema. E é o objetivo do escalonamento. Mesmo caso aqui, ó. Eu tenho o valor do t, substituo aqui, o t que eu encontrar, vou achar. Só que aqui ele é um sistema que não é determinado, ele vai ter infinitas soluções, porque o y vai ficar em função do z aqui, não importa. No caso aqui, o escalonamento é esse. Eu já vou resolver um numérico para vocês. Aqui são exemplos de escalonamento. É isso que vocês têm que entender, que usando aquelas 3 operações lá, substituição troca de linhas, multiplicação por um escalar e soma com uma linha com a outra e multiplicando por um elemento, é exatamente para fazer esses elementos aqui embaixo zerarem. E aqui está o procedimento para fazer o escalonamento de um sistema. Primeiro, fixamos como a primeira equação uma das que possui o coeficiente da primeira incógnita diferente de zero. Segundo, utilizando as propriedades dos sistemas equivalentes, lá em cima que eu falei, as 3, anulamos todos os coeficientes da primeira incógnita das demais equações. O que ele está dizendo aqui? No segundo passo, zerar esses elementos aqui, ó. Segundo, anulamos todos os coeficientes da segunda incógnita a partir da terceira equação. Depois ele vai ter que zerar isso aqui. Por quê? Para fazer o escalonamento desse sistema aqui. E repetimos o processo com as demais incógnitas até que o sistema se torne escalonado. Se ele for um sistema do tipo 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, o sistema é o mesmo. Vai se repetindo essa aplicação. Então, ó, aqui tem um exemplo numérico. Primeiro passo, vamos anulamos todos os coeficientes da primeira incógnita a partir da primeira equação, aplicando as propriedades. Então, o que ele fez aqui, ó? Para facilitar o cálculo aqui, ó, ele colocou essa equação que tinha uma variável 1 para a primeira equação. Então, o que ele fez? Ele trocou a linha 3, colocou para a linha 1. O sistema continua equivalente. Continuou o mesmo sistema, não mudou em nada. A solução é a mesma. Eu preciso achar um valor de x, y e z. Quando eu substituir aqui, ó, x mais menos 2y mais z, dê igual a 2. Esse valor, isso aqui dê igual a 0 e que isso aqui dê igual a 5. Então, o sistema, a solução, achar um x, y e z que satisfaça essas 3 equações. Primeiro momento, ele trocou de linha. Segunda, eu preciso zerar essas 2 linhas aqui. Então, o que eu vou fazer para zerar essa linha? Ó, trocamos a segunda equação pela soma do produto da primeira equação por menos 3 com a segunda equação. Então, eu escrevo da seguinte forma, pessoal, para que vocês entendam. A nova linha 2, vou escrever assim, nova linha 2, que eu vou escrever lá embaixo, eu olho o coeficiente dessa aqui.
Então, vai ser menos, ou seja, a linha 2, vou colocar um L maiúsculo, linha 2, menos 3 vezes a linha 1. Por que isso? Porque quando eu somar esse 3x menos 3 vezes esse 1x aqui, ó, nota que vai zerar, ó. 3x menos 3x vai zerar. Só que isso eu aplico para todos os elementos. E essa aqui é a mesma coisa, ó. A nova linha 3 vai ser igual a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Por que 2? Porque aqui é 2x, ó. 2x menos 2 vezes 1 vai zerar também o elemento. E é isso que ele vai fazer aqui. Ó. Quando ele somou aqui, ó, zerou esse elemento, mas ele aplicou para todas, ó. 3x menos 3x deu 0x aqui. 2y menos, mais, menos com menos, aqui vai dar mais 6, ó. 8y mais 6y deu 8y. Menos 4, com menos 3, menos 7z. E 0 menos 3 vezes 2 deu menos 6. Nota que essa aplicação aqui, eu fiz para os dois aqui. A mesma coisa aqui, ó. Como eu usei 2, que eu falei lá, o menos 2, ó. 2x menos 2x zerou aqui. Menos y, com menos dá mais 4y, deu 3y. Z, com menos 2z, deu menos z. 5, com menos 4, deu 1. Nota que o primeiro passo do escalonamento, peço desculpa porque eu ia digitar, mas o meu Office deu pau. Então, não consegui fazer a digitação hoje. Então, ó, o primeiro passo foi zerar aqui. Agora eu preciso zerar esse elemento aqui, para ficar com o escalonamento pronto, né? Que o objetivo é exatamente esse, é escalonar que chegue lá no final, ó, essa parte aqui, essa parte aqui esteja zerada, ó. Só fique aqui com uma variável. Então, eu preciso zerar esse elemento aqui. Como nesse caso aqui, ó, eu posso escrever, ele fez um produto, ele multiplicou por a equação por menos 3/8. Por que menos 3/8? Né? Porque aí se eu multiplicar isso aqui por menos 3/8, isso aqui vai dar menos 3 com mais 3, vai zerar. Mas eu escreveria, para não trabalhar com fração, eu faria da seguinte forma. A nova linha 3, escrevo ao lado aqui, nova linha 3, vai ser igual 8 vezes a linha 3, né? Menos, porque eles são coeficientes de mesmo sinal, menos 3 vezes a linha 2. Por quê? Porque se eu pegar e multiplicar o 8 por 3 aqui vai dar 24, e esse 3 pelo 8 lá de cima vai dar menos 24. Então, quando eu somar isso aqui, ele vai zerar. Então, ó, 8 vezes 3 dá 24y, menos 24y, 0 debaixo. E o aqui debaixo, ó, 8 vezes menos 1 dá menos 8, menos com menos vai dar mais 21, né? 8 com mais 21, né? Daria 8 com mais 21, 13, né? Daria 13z. E ainda 8 mais 18 daria 26, né? No caso, ele usou uma fração aqui, ó, exatamente para zerar esses elementos aqui. Eu não uso fração, pego os coeficientes que são trocados aqui, ó, multiplico a de baixo por 8, a de cima eu faço esse elemento aqui por 8, lá por 3, para tornar esses coeficientes iguais quando eu somar e anular.
e aí ele fica escalonado aqui, ó. E aí aqui eu resolvo achando o valor do Z. Essa aí sim. Tá, não sei, agora meu. Nesse caso aqui eu resolvo, ó, o Z igual a 2. Né? Resolvendo isso aqui, eu tenho que o Z igual a 2. Se o Z é igual a 2, eu substituo lá na segunda, lá, ó. Aqui. Nossa, que droga. Aqui, Z igual a 2. Se o Z é igual a 2, eu substituo aqui, ó, por 2. Tá. Então, resolvo aqui, fico só com Y e acho que o Y é igual a 1. Tendo o valor do Z e do Y, eu substituo na última equação. Lembra que eu acho o Z aqui, substituo nessa aqui, acho o Y e tendo o Y e o Z, substituo na terceira lá, que é o último. Então, por isso faz o escalonamento. É como se subisse a escada, por isso você faz o escalonamento do sistema. E aí acho o valor do X por último. Tendo o valor do Z e do Y, jogo naquela primeira equação lá, o x menos 2 vezes o y, que eu achei que é 1, mais o z, que é 2, ele é igual a 2. Então, resolvendo isso aqui vai dar que o x é igual a 2. Então, o sistema, a solução do sistema, né, tem solução 2, 1 e 2. Ou seja, eu posso fazer o teste aqui para saber se realmente esse 2, 1 e 2 satisfaz essa equação. É a prova real lá, ó. Se eu voltar aqui, ó, no sistema original aqui, ó, né, vamos fazer o teste aqui para ver se essa solução que nós achamos 2, 1 e 2 satisfaz isso aqui. Ó, na primeira equação, x é 2, 2 vezes 1 dá menos 2, mais 2 do z. É igual a 2. É igual a 2. Ó, 2 menos 2 se anula, 2 é igual a 2, certo. Satisfaz na primeira equação. Segunda lá, 3 vezes 2 é 6, mais 2 vezes 1 é 2, menos 4 vezes 2, que dá 8, isso é igual a 0? É também, ó. Verdade? Ou seja, 8 menos 8 é igual a 0. Satisfaz a segunda equação. E por último lá, ó, 2 vezes 2 dá 4, menos 1, mais 2 é igual a 5. Ó, 4 menos 1 dá 3, 3 mais 2, 5, 5 é igual a 5. Então, essa solução que nós encontramos lá, fazendo o escalonamento, né, usando a mudança de linha, multiplicação por um produto e soma de linhas com outras colunas, com outras linhas, desculpe, né, e aplicando uma multiplicação, que são operações que são permitidas para que o sistema continue um sistema equivalente. Note que nós tínhamos um sistema que estava dessa forma aqui, ó, difícil de enxergar a solução dele, e aplicamos essas operações e chegamos num sistema que é um sistema equivalente. Aqui, ó, um sistema equivalente aqui, ó, que tem a mesma solução daquele. Por quê? Porque aquele está escalonado, ó, e aqui o Z já está isolado. Então, o Z está isolado, posso achar o Z, achar o Y, achar o X. Então, aplicando operações que tornem um sistema equivalente. Aqui tem outro sistema aqui, que ele chega num valor de escalonamento que ele é impossível. Ó. Eu não vou mostrar todo o cálculo, mas fizemos as operações. Eu não fiz o teste para saber se
se o sistema era possível ou não era, mas nesse caso aqui ele chegou numa solução da seguinte forma: fizemos o escalonamento e chegou lá que 0 é igual a menos 2. 0 igual a menos 2. Né? Não existe um valor que 0 vai ser igual a menos 2. Isso não existe. Então, isso caracteriza um sistema impossível. Né? Quando chegar dessa forma e achar que 0 é igual a menos 2, num escalonamento, significa que o sistema é um sistema impossível. E eu poderia ter feito o cálculo determinante lá e descobrir que o determinante da matriz dos coeficientes ia ser igual a 0 e que um dx ou dy ou dz deu diferente de 0. Mas eu posso classificar como esse aqui como um sistema impossível ou incompatível, depende, alguns livros usam como questão de incompatibilidade. Nota que ficou espaço, eu não consegui configurar. Meu Office hoje foi... Então, eu estava digitando, era a solução desses exercícios aqui. Vou tentar resolver um aqui meio que estranhamente para vocês, usando as operações aqui. Então, aqui, ó, eu vou usar só, voltando lá na questão lá no início aqui, ó. Eu comecei com o sistema. Lembra que eu trabalhei com a matriz completa aqui. Só a matriz dos coeficientes. Então, fica muito mais fácil de trabalhar do que estar carregando x, y e z. Então, é isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês aqui. Então, aqui, ó, eu vou escrever essa matriz completa aqui. Né? A matriz completa, então, nesse caso é 1, 1, 1 e 1. Que é os coeficientes do x, do y e do z da primeira equação ali. Embaixo, 2, 3, 2 e 5. E o outro embaixo, 1, menos 1, 2 e menos 4. Então, aqui está a matriz, né? A matriz completa, né? Lembrando daqui que tinha uma linha aqui. O que eu preciso fazer? No caso aqui, eu preciso zerar esses dois elementos aqui embaixo. Então, eu vou dizer que a nova linha 2 é a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. E a de baixo, a nova linha 3 vai ser igual a linha 3 menos a linha 1. Por que menos a linha 1? Ó, o coeficiente da linha 3 aqui é igual, então é só igual e mesmo sinal, então por isso menos. Se eu pegar o 1 menos 1, vai zerar. E esse é o objetivo aqui. Então, ó, a primeira eu reescrevo. Não vai alterar em nada a primeira. Né? Agora, a segunda, sim. A segunda eu já vou aplicar aquela operação lá que nós fizemos lá, ó, que eu escrevi lá embaixo. Então, vai ser a linha 2 menos a linha 1. 2 vezes a linha 1. Então, 2 menos 2 vai dar 0. O outro, 3 menos 2 vezes 1. 3 menos 2 dá 1. Depois, 2 menos 2 vezes 1, 2. 2 menos 2 dá 0. E, por último, 5 menos 2 vai dar 3. Então, já fizemos a nova linha 2. Agora, a primeira. Linha 1 menos 1 vai dar 0. Menos 1 com menos 1 vai dar menos 2.
2 menos 1 vai dar 1. E menos 4, menos 1, menos 5. Então, já escalonei, ó, zerei esses dois elementos daqui. E note que eu usei a matriz completa para não ter que carregar x, y e z junto lá. Então, só estou trabalhando com os coeficientes e mais os termos independentes aqui. Último caso agora, ó, eu posso simplesmente trocar essas linhas, porque aqui eu já tenho uma variável sozinha aqui, ó. Só tenho, aqui tenho que y é igual a 3. Concordam comigo? Ó, aqui já está, não escalonei o sistema, mas eu já tenho que o y é igual a 3. E essa terceira equação aqui, ó, eu só vou escrever aqui embaixo, tá? Eu não preciso terminar o escalonamento, porque eu quero, na verdade, a solução do sistema. Nessa aqui, ó, nessa segunda aqui, ó, eu vou escrever ela aqui, ó, eu tenho que 1y é igual a 3. Então, se 1y é igual a 3, eu tenho que o y é igual a 3. E nessa outra aqui, ó, eu tenho que menos 2y mais, lembrando que essa terceira coluna é do z, mais 1z é igual a menos 5. Então, se eu tenho que o y é 3, eu vou substituir aqui no y e vou ter aqui embaixo que menos 2 vezes o 3, que foi encontrado para o y, mais z é igual a menos 5. Com isso, eu tenho que isso aqui dá menos 6, passa para lá 6 positivo. Então, eu tenho que z é igual a 1. Bom, se eu tenho que o y é 3 e o z é igual a 1, eu vou pegar lá na primeira lá, ó. Pegar na primeira lá, ó. E vou escrever aqui embaixo o quê? 1x mais 1y mais 1z é igual a 1. Se o x eu não tenho, então eu tenho que x mais 1 vezes o y, 1 vezes 3 dá 3, mais 1 vezes o z, que é 1, que dá 1. Isso é igual a 1. Isso aqui vai dar, vou para baixo, x igual a 1 menos 4. Aqui deu 4 no lado de cá, passa para lá menos 4. Então, eu tenho que o x é igual a menos 3. Então, a solução desse sistema, já dá para dizer que satisfaz esse sistema fazendo o escalonamento. Nesse caso, nem precisei terminar o escalonamento, porque aqui já ficou com uma variável só, mas eu poderia ir adiante, eu poderia aplicar aqui e escalonar ainda, mas não precisou aqui. Tem que a solução desse sistema é o vetor, ou o ponto do plano cartesiano, lá do espaço cartesiano, que é um R3, né? Menos 3, 3 e 1 é x, y e z que satisfaz. Eu posso ir lá e substituir lá para ver se é verdade, né? Menos 3 mais 3 dá 0, mais 1 é igual a 1. No primeiro está certo. Aqui, menos 6 mais 9, menos 6 mais 9 dá 3, 3 mais 2 vezes 1 que dá 2, 3 mais 2 dá 5. Satisfaz a segunda. E por último, menos 3 com menos 3, desculpa, menos 3 com menos 3 dá menos 6, mais 2, menos 4. Tá certo também. Então, aqui tem o ponto que satisfaz essa equação. Então, é o menos 3, 3 e 1. E isso é a mesma coisa para os outros aqui. Tem que fazer o escalonamento, né? E achar o sistema. Achar a solução desse sistema. Usando aquelas 3 propriedades lá. Dúvidas? Eu sei que meio atropelado hoje, e a questão de não ter digitado isso aqui, mas eu vou tentar resolver esse problema do Office. Eu vou postar esses exercícios para vocês aqui, ó, de aplicação desse sistema. Eu vou colocar no Siga lá e vou gerar ele para marcar, mas já foi enviado para vocês
junto com o material, ó, essa questão dos exemplos aqui de aplicações de sistemas lineares. Então, o sistema está aqui, 1, 2, 3, 4 e 5 questões, né? Tem que montar o sistema aqui. E aí eu vou colocar no SIGA para marcar essas 5 questões para corrigir mais rápido para vocês. Então, vocês já têm ele, se quiserem já ir fazendo. Provavelmente eu vou fazer ele, postar até quinta-feira para que vocês resolvam eles lá. É só marcar lá para sair a resposta mais fácil também, até porque estamos no final aí. Então, tá aí. Beleza? Dúvidas? Vou parar a apresentação aqui. Certo? Então, assim que tiver o link, eu mando para vocês. Eu vou fazer o questionário e vou enviar para vocês, mas até quinta-feira eu coloco ele para vocês. Posso? Qual delas? A final ali, né? Tá. É que ficou meio ruim, Eduardo, por não ter digitado ela pronta. Aqui para trabalhar ficou horrível. Eu vou postar aqui, vou mostrar aqui de novo. Vou fazer essa outra aqui, a B. Na verdade, as atividades vão ser essas aqui, tá? Essas últimas 5 aqui. Então, aqui, ó. Eu preciso escalonar isso aqui. Então, tá? Eu preciso zerar esses 2 elementos aqui e zerar esse aqui para que fique só com esse e depois eu vá substituindo um por um. Isso ficou claro para vocês, tá certo? Então, ó, eu vou retirar aqui só os coeficientes. Vou escrever a matriz completa, tá? 1, menos 3, menos 1 e 0, primeira linha. Segunda, 1, 4, 2 e 3. E por último, menos 1, 1, 3 e 2. Tá? Essa é a matriz completa. Tá? A matriz completa. Eu preciso zerar esses 2 elementos aqui, para começar a fazer o escalonamento. Note que eles têm o mesmo número, 1, né? Um é negativo e outro é positivo. Então, o que muda aqui? A nova linha 2, eu vou escrever lá embaixo, vai ser a linha 2, por eles terem o mesmo valor, 1 e 1, menos a linha 1. Porque a linha 1 esse elemento aqui é o elemento pivô, ó, que vai zerar esses 2 de baixo aqui. Então, esse elemento aqui vai ser o elemento pivô. E a nova linha 3 é a linha 3 mais. Por que mais agora? Porque eles têm sinais contrários. Ó. Esse aqui é menos 1 e o outro é 1 positivo. Então, mais a linha 1. Né? E aí vou reescrever aqui embaixo. Ó. A primeira eu reescrevo simplesmente. Não muda nada a primeira linha. A segunda, sim. E daí nós já vamos escrever uma nova linha 2 aqui. Então, 1 menos 1 vai dar 0. 4 menos menos 3, aqui vai dar 7. 4 menos com menos vai dar mais. 4 mais 3 deu 7. Depois, 2 menos menos 1 vai dar mais 1, então dá 3. E 3 menos 0 dá 3. A terceira linha vai ser essa linha mais a outra. Então, menos 1 mais 1 aqui vai dar 0. E esse é o objetivo, é zerar esses 2 elementos. Por isso que nós fizemos isso. 1
Menos 3 deu menos 2. 3 menos 1 dá 2. E 2 mais 0 deu 2. Então, ó, primeira parte do escalonamento ele já está pronto. Ó, zerou esses elementos de baixo aqui. Precisamos zerar esse elemento aqui. Então, agora eu vou escrever a nova linha 3. Por quê? Porque a linha 2 já está feita. Só precisamos escalonar o último ali agora. Só esse elemento aqui agora. Então, como eles têm coeficientes diferentes, eu vou dizer que é 7, vou pegar o coeficiente lá de cima, ó, 7 vezes a linha 3, e tem sinais contrários, então eu vou somar, um é positivo, outro é negativo, mais, por o 7 ser positivo e o menos 2, e o 2 for negativo, por isso eu vou colocar mais aqui, 2 vezes a linha 2. Por que isso? Porque quando eu multiplicar o 7 aqui vai dar menos 14 e lá em cima vai dar 14 positivo. E isso vai zerar esse elemento aqui de baixo. Então, vamos lá. Eu reescrevo a primeira linha, não muda nada. A segunda linha eu também vou simplesmente escrever ela, porque não vai mudar nada agora, na próxima operação. Agora, a última, sim. A última eu vou ter que aplicar aquelas operações que eu disse lá, porque vai zerar esse elemento aqui. Então, 7 vezes 0 mais 2 vezes 0 continua sendo 0. Aqui, 7 vezes menos 2 deu menos 14, mais 2 vezes 7, 14 positivo. Então, aqui deu 0. Era o objetivo. 7 vezes 2 dá 14. 14 mais 2 vezes 3, que é 6, vai dar 20. E por último aqui, 2 vezes 7 dá 14. 14 mais 6 deu 20 também. Ó. Então aqui está escalonado agora. Agora eu posso tirar aqui, ó. Lembrando que, nesse caso, essa coluna aqui é a coluna do X, essa coluna é do Y e essa coluna é do Z. E a última coluna era dos termos independentes. Então, nesse caso, eu fiquei com 20Z, vou escrever aqui em cima, ó. Fiquei com 20Z igual a 20. Nesse caso aqui, ó. Aqui, ó. Então, eu vou resolver o Z. Então, com isso, eu tenho que Z é igual a 20 dividido por 20, que é igual a 1. Bueno, se o Z é igual a 1, eu vou para a segunda equação aqui, ó. Eu tenho Y e Z. Então, eu tenho, vou resolver aqui, ó. 7, essa segunda equação aqui embaixo, ó. 7Y mais 3Z é igual a 3. Mas eu já tenho que é 1. Então, eu tenho que 7y mais 3 vezes 1 dá 3, igual a 3. Então, eu tenho que 7y é igual a 3 menos 3, que vai dar 0. Com isso, eu tenho que o y é igual a 0. O 7 passa para lá dividido, 0 dividido por 7 é 0. Então, eu tenho que o y é 0 e o z é 1. E aí eu vou para a última equação, que é a primeira lá, pegar para achar o x. Então, posso pegar aqui, ó. Tenho que... E aí eu vou escrever aqui. X, na verdade é 1x, né? 1x menos 3y menos z, menos 1z, é igual a 0. Eu tenho que o x eu não tenho ainda, x
menos 3 vezes o y. 3 vezes 0 é 0. Menos uma vez o z, que é 1, menos 1. Igual a 0. Então, eu tenho que, na verdade, que o x é igual, passa o 1 para lá positivo, x é igual a 1. Então, eu tenho que a solução desse sistema, que satisfaz esse sistema, é x1, y0 e z1. Essa solução do sistema que satisfaz essas três equações aqui. Nós podemos substituir aqui, ó. 1 menos 3 vezes 0 dá 0, 1 menos 1 vai dar 0, tá certo? O outro, se o y é 0, isso aqui não vai importar, o do meio aqui sempre vai zerar. Né? 1 mais 2 dá 3, e menos 1 mais 3 dá 2. Né? Como o y é 0, isso aqui sempre vai zerar, ó. E eu só posso testar o desenho. 1 menos 1 dá 0, 1 mais 2 dá 3, menos 1 mais 3 dá 2. Então, satisfaz a solução desse sistema que satisfaz essa equação aqui. É esse. Né? Notem que eu apliquei operações aqui de escalonamento sempre ou mudando de linha ou multiplicando uma linha e somando com a outra linha. Ele sempre vai transformar. Esse sistema aqui é um sistema equivalente a esse, que é um sistema equivalente a esse, que eu chego numa forma de resolução melhor por isolar uma variável só aqui no sistema. Tranquilo? Sim. Semana que vem nós temos a aula como se fosse a semana B mesmo. Essa semana nós temos hoje e quinta, se eu não me engano. Tá? Mas eu mando o link para vocês, eu não me lembro agora se é quinta, mas eu acho que é quinta nos dois últimos, é um último só. Não lembro. Mas eu aviso vocês. E amanhã de manhã eu mando o link para vocês também, às 9h30. Se precisarem de auxílio em alguma coisa, amanhã vou estar aí também. Beleza? Vou parar de gravar agora.